Olá, eu sou o Luiz e esse é o Ecos do Marajó. Hoje a gente vai abordar mais um episódio com a temática da memória, valorizando trabalhos de salvaguarda, seja de objetos físicos ou de conhecimentos passados por gerações. E para isso a gente tem a alegria de receber hoje o professor e memorialista Sávio Paula. Ele tem se dedicado a registrar a história e a memória do seu território. É o distrito de São Francisco de Jararaca, que fica ali próximo da Bahia, no município de Moaná. Então, professor Sávio, já acompanho os seus esforços, seu trabalho há um tempo. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a audiência e conta um pouco sobre você, sua trajetória como educador e memorialista e o que te despertou esse interesse pela história do Marajó, mais especificamente sobre o distrito de Jararaca. Olá, meu amigo Luiz. Desde já eu quero agradecer a você pela oportunidade de poder participar com você aqui desse podcast. Então, eu sou o professor Sávio Paula, eu resido aqui na Vila São Francisco do Jararaca, que é a sede do distrito de São Francisco da Jararaca. Desde 2020, eu leciono como professor de História aqui na escola que fica aqui na Vila São Francisco, a escola Vereador Jorge da Costa Valente. E a minha trajetória como memorialista começou ainda na minha adolescência, quando a minha saudosa avó Rosa Célia, ela passou a me contar, me relatar vários fatos do lugar onde a gente mora, do distrito onde a gente mora. E eu passei a coletar essas informações, a guardar essas informações, tanto as informações orais quanto objetos que eu coleciono, que eu organizo para futuramente tentar fazer uma casa de memória do distrito de São Francisco da Jararaca. Muito legal, sabe? Saber um pouco da trajetória inicial, né? As inspirações. Também agora gostaria que tu explicasse pra gente, pros ouvintes, sobre o distrito mesmo. Onde fica exatamente o distrito de São Francisco de Jararaca, que fica no município de Moaná, né? Mas onde se localiza? E o que você pode compartilhar sobre a história da ocupação desse território pra gente? A Vila São Francisco está localizada na região das ilhas do município de Moaná, mais especificamente na ilha Campum Pema, que com a junção de todas as outras ilhas adjacentes formam o distrito de São Francisco da Jararaca. A origem da Vila São Francisco se deu quando o Conselho do Governo da província do Pará, em sessão de maio de 1833, elevou a freguesia de Moaná à condição de vila pela Lei número 324, aos 6 dias de julho de 1895, quando o português Francisco Monteiro Nogueira adquire a posse documental de proprietário da ilha Campum Pema. Segundo a tradição, após a chegada dos Nogueiras, começa-se o processo de organização do local onde hoje é o centro da Vila São Francisco, ao qual dezenas de homens estariam trabalhando arduamente na limpeza quando são surpreendidos por uma enorme cobra jararaca. Imediatamente, o animal é morto para que ninguém fosse atacado. Através desta, o rio fora batizado com o nome de Furo Jararaca. Com este acontecimento, foram erguidas as 3 principais construções daquele período para maior proteção no ano de 1906. O casarão colonial, todo feito em madeira de lei, a gigantesca serraria movida a vapor e a histórica capelinha em honra a São Francisco de Assis, toda feita em taipa enchida.
hoje resistiu ao tempo e está restaurada com 118 anos de história. Com a construção da igrejinha, como é conhecida pelo povo jararaquense, é que se deu o nome oficial da vila como São Francisco do Jararaca. Diante deste contexto, Francisco Monteiro Nogueira fundou a Casa São Francisco Agroindustrial Limitada, tornando-se um importante entreposto comercial e polo industrial, e tinha como objetivo comercializar nossas especiarias com o Brasil e o mundo, juntamente com as vilas Fortaleza do Jararaca, São José, Porto Cajuba e Manhattan, nas ilhas Murumuru 1 e 2, e também a Palmazon, na ilha Santarém. Para suprir a grande quantidade de produção, como cana, arroz, óleos, sal, palmito, látex da seringueira e as famosas drogas do sertão, foram erguidas na década de 1930 os depósitos São Francisco do Jararaca. Dito isto, após o armazenamento, toda a especiaria iria para o seu processamento. Arroz e sal eram levados para a casa de moinho. Com os óleos de ucuba e andiroba eram fabricados grande quantidade de sabão em barra. Palmito também era manejado. Com a cana eram fabricadas as famosas aguardentes, com maquinários vindos diretamente da cidade de Manguape, no Ceará. Já com relação à madeira, esta já iria diretamente para a serraria, ainda a vapor. Ao final, tudo era embalado e rotulado com a marca da empresa. Por volta da década de 1950, quando o saudoso senhor Rubens de Nogueira de Azevedo passou a ser o gerente da empresa, o senhor Rubens era neto do coronel Francisco Monteiro Nogueira. Então a empresa, a partir de então, passou a se chamar Firma Francisco Monteiro Nogueira, mais popularmente conhecida como FFMN, em homenagem ao seu avô, por ser o grande fundador. Neste mesmo período, São Francisco do Jararaca já recebia a ancoragem de gigantescos navios vindos do exterior. Toda a produção era embalada e a madeira organizada por dúzias ou numeração de toras. Por fim, eram transportados para esses enormes navios através das alvarengas. As alvarengas eram embarcações para transportes de cargas e descargas, para que após subisse o rio Amazonas nesses navios e em barcos gaiolas até a cidade de Iquitos, no Peru, de lá eram novamente exportados para os Estados Unidos e países da Europa. Diante disto, a Vila São Francisco do Jararaca também se tornou referência em todo o Pará, por fazer com que o município de Moaná se tornasse a segunda maior economia do nosso estado. Porém, o projeto federal de estradas desviou dos rios para as terras a rota comercial, e a construção da rodovia transamazônica foi a causa principal para a falência da firma Francisco Monteiro Nogueira em meados dos anos 60. Mas a história não termina por aí. A FFMN foi comprada pelo casal Clóvis Ferreira Jorge e Malvilda Coutinho Jorge, que eram pais do então prefeito de Belém na época, Fernando Jorge Coutinho, e passou a se chamar São José de Ribamar e Companhia Limitada, sob a gerência de seus filhos, Fernando, Floriano e Fabiano, com a colaboração de Jonathan, Nelito Salviano e do português Manuel Queiroz, que era o proprietário da gigantesca serraria que ficava do outro lado do Furo Jararaca,
a chamada Vila Fortaleza do Jararaca. Aos poucos foi se conseguindo reestruturar as metas comerciais, mas somente com municípios do estado do Pará. No final do ano de 1976, a empresa foi novamente vendida para o senhor Alonso Peixoto, ao qual passou por um processo de reformulação e se chamou MAPEC, Madeireira Peixoto e Companhia, havendo assim o patrocínio da construção de uma nova serraria totalmente moderna, com energia usada pelo gerador doado pelo então governador do estado, Aurélio do Carmo. Há muitos relatos que no ano de 1977, o senhor Ribamar Peixoto, com a ajuda de seus irmãos Alonso, Olavo, Rilmar e Mário, conseguiram trazer de volta as grandiosas festividades em honra a São Francisco de Assis, com bandas musicais vindas de Óbidos, Colares e Vigia. Mas, como diz o ditado popular, que nem tudo é para sempre, porque lentamente a madeireira Peixoto foi falindo, isso em meados dos anos de 1980, devido a tamanha devassidão e por não se ter cuidado com a manutenção de um patrimônio que existia há mais de 80 anos. É importante a gente ficar ligado, lembrar que pela lei estadual número 158, de 31 de dezembro de 1948, foi criado o distrito de São Francisco da Jararaca, com território desmembrado de São Miguel do Pracuba, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2025. Então essa fonte é do IBGE, para provar que nós não somos apenas uma vila simples, nós somos um distrito que pertence ao município de Moaná. E aqui, ainda hoje, o nosso Furo Jararaca, o nosso rio, ainda é rota de grandes embarcações, balsas, navios, enfim, todas as embarcações passam pelo Furo Jararaca. E também vale ressaltar que várias personalidades políticas passaram por São Francisco do Jararaca em seus tempos áureos, como os governadores Magalhães Barata, Aurélio do Carmo e mais recentemente Jader Barbalho. No início da década de 30, o governador José Malcher também visitou a nossa vila juntamente com o então prefeito de Belém, Dr. Cipriano Santos. Atualmente não se tem muita informação a respeito das visitas desses governadores, a não ser a oralidade dos populares sobre Aurélio do Carmo, por ser o criador da antiga rede Celpa e por doar luz elétrica para todos os moradores da Vila São Francisco dentro do seu período áureo. E também a gente deve lembrar, que o grande nome da Igreja Católica também visitou nossa vila, o saudoso arcebispo do Pará, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, em 3 datas distintas conhecidas por nós. No ano de 1957, no dia 2 de setembro, na viagem de Manaus para Belém, para sua posse como arcebispo do Pará. Então ele fez uma parada aqui no navio Leopoldo Pérez. E também no ano de 1958, no dia 19 de novembro, Dom Alberto benze a primeira pedra da nova igreja de São Francisco de Assis, que também existe até hoje e está restaurada. E também no ano de 1970, de 1960, para a inauguração da nova e magnífica igreja de São Francisco de Assis, no dia 11 de setembro de 1960. Muito legal, professor. E você costuma registrar nas redes sociais muitos espaços antigos, de fotografias da comunidade, até mesmo de algumas ruínas, construções, marcos históricos. Comenta um pouco com a gente sobre esses vestígios do passado que ainda existam por aí e o que eles contam sobre a história local.
Após coletar muitas informações com a minha saudosa avó Rosa, eu resolvi, né, após o surgimento das redes sociais, eu resolvi criar um nome para esse meu projeto, que se chama O Guardião das Memórias Jararaquenses. Então eu passei a registrar nas redes sociais eh, sobre a questão das construções e sobre as ruínas que ainda existem na nossa vila. Então, a partir desse trabalho, até hoje eu costumo colocar nas redes sociais, né, fotos, imagens e relatar a partir de textos também que eu coletei, para que as pessoas de hoje, os jovens de hoje, possam conhecer um pouco da nossa história, para que as pessoas possam dar valor no nosso lugar, no nosso distrito. Então isso serve para que os mais jovens possam também gostar, possam se atentar para a importância que o nosso distrito tem para o município de Moaná. Então muitas pessoas desvalorizam hoje a questão da contribuição que o nosso distrito tem para o município. E também serve, né, para que a gente lembre, né, que povo sem memória é povo sem cultura. E a falta de cultura nos faz pessoas alienadas. E eu aproveito essa frase, né, para convidar as pessoas para seguirem as nossas páginas no Instagram, que se chama o Guardião das Memórias Jararaquenses. Maravilha, muito legal de escutar e aprender também sobre isso, né? E para fechar, eu queria que você falasse sobre as festas religiosas da comunidade, como que essas celebrações elas dialogam com a história do distrito e até mesmo ajudam a contar e manter as memórias, os laços culturais até o dia de hoje. Como é essa relação? Então, o povo jararaquense até hoje ele tem uma devoção tão grande com São Francisco de Assis. E dentro da história do nosso distrito, né, vale lembrar que a devoção a São Francisco de Assis sempre esteve presente desde o início da sua formação. Na época, nos tempos áureos do nosso distrito, as festividades elas eram maiores, só que organizadas de uma forma particular, porque no início da Vila São Francisco ainda não existiam as comunidades eclesiais de base. Então, o proprietário da vila ele sempre organizava por conta própria as festividades. Então, o povo ele só foi se envolver com o surgimento das comunidades a partir do Concílio Vaticano II, lá em 1963, quase 60 anos depois da formação da Vila São Francisco. Então, nesse primeiro período das festividades de São Francisco de Assis, essas festividades elas tinham um caráter mais privado, mais familiar, pela família que era a proprietária da Vila São Francisco. E com isso a gente pode entender, né, que o porquê a devoção a São Francisco ela ficou sendo grandiosa até hoje, né? Então é uma herança que nós temos até hoje. A gente pode lembrar também que dentro do período das festividades de São Francisco de Assis, muitas bandas vinham de fora, como por exemplo a banda do mestre Cupijó, mestre Verequete, o próprio Pinduca, que tinha iniciado a sua fama naquele período. Então eram bandas que naquele contexto eram muito famosas. E também vale lembrar, né, que a falança da festividade lá acontecia até mesmo na capital do nosso estado, onde saía em manchete de jornal, no rádio, e os grandiosos navios da Inasa eles vinham trazer devotos para a Vila São Francisco, para pessoas virem participar da semana da festividade. E vale lembrar também que não somente a fé católica, bem mais recentemente,
passou, né, a surgir outras denominações religiosas, mas a fé católica ainda prevalece até hoje como sendo a maioral. E eu aproveito esse momento para agradecer a você, Luiz, pela oportunidade de lembrar do distrito de São Francisco da Jararaca, que hoje em dia é muito esquecido, às vezes é até mal falado, não é reconhecido pela sua história, e você veio e fez questão de lembrar da nossa importância, da nossa história, da nossa relevância que nós temos para o município e para o estado do Pará. Muito obrigado. Professor Sávio, muito obrigado por participar dessa conversa com a gente, contar um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Para além do seu trabalho como professor, o trabalho como memorialista já vem, eu acho isso muito bacana e até inspira, né, outros trabalhos super importantes a serem feitos, a serem fortalecidos em várias partes do Marajó. E a você que ouviu, agradeço primeiramente e aproveito para reforçar, caso queira comentar, deixar sugestões no seu tocador preferido, fique à vontade para fazer isso. Será sempre muito bem-vindo dicas, sugestões de convidados, entrevistados, entrevistadas e temas também. Terminamos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.